mas eles me deram a missão, essa é a missão que eu quero cumprir hoje, trazer a palavra de Deus em humildade para vocês, não daquilo que é a minha opinião, mas aquilo que o Senhor tem me falado, e eu creio que Ele vai compartilhar conosco a palavra dEle. Então eu quero convidar vocês a abrir o coração para receber uma semente da palavra de Deus na sua vida. Quantos vieram aqui buscar, cultuar ao nosso Deus? Amém. Antes de nós iniciarmos a nossa palavra, quero que você abra sua Bíblia comigo em Romanos 11:16. Romanos 11:16, que diz: E se forem santas as primícias da massa, igualmente o será em sua totalidade. Se for santa a raiz, também os ramos o serão. Se, porém, algum dos ramos forem quebrados, e tu, sendo a oliveira brava, foste enxertado em meio deles, e te tornaste participante da raiz e da seiva da oliveira, não te gloriareis contra os ramos. Porém, se te gloriardes, sabe que não és tu que sustenta a raiz, mas a raiz que te sustenta. Dirás, pois, alguns ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado, pois pela incredulidade foram quebrados. Tu, porém, mediante a fé estás firme. Não te ensoberbeças, mas temas a Deus. Quantos podem falar amém? Quero convidar você a fechar os seus olhos, a baixar a tua cabeça para a gente orar. Senhor, nós queremos colocar, Deus, essa palavra, esse momento, diante de Ti. Que o Senhor possa falar no nosso coração. Encher, Deus, a minha boca com as Tuas palavras. Que o Senhor possa trazer o Teu Espírito Santo, que irá nos convencer, que irá nos revelar a Tua palavra em nome de Jesus. Quantos podem dizer amém? E eu quero fazer uma pergunta para a gente começar a reflexão da nossa palavra de hoje, que é aonde você tem colocado a sua raiz. Eu li aqui um versículo em Romanos 11, onde nós vimos que quando as primícias da massa são santas, todo o restante será santo. Se a raiz for santa, os nossos ramos também o serão santos. E a minha pergunta é: onde você tem depositado a sua raiz? Onde está a sua fé? Onde está a sua confiança? Onde está a sua força? É normal que muitos de nós coloquemos, às vezes, a nossa esperança, a nossa fé, na nossa própria força, no nosso braço, no nosso dinheiro, naquilo que nós podemos garantir. E é muito difícil quando Deus nos coloca em alguma situação, para que a gente aprenda a confiar nele. Quantos já passaram por situações onde você teve que confiar em Deus porque não tinha mais o que fazer, mais o que confiar? E é nesses momentos em que Deus nos ensina a viver pela fé. Mas é muito importante que quando chega esse momento, você saiba onde está a sua raiz. E eu continuo a perguntar: onde você tem depositado o seu coração? Porque quando o seu coração está nas coisas, e as coisas passam, o que sobra para que você tenha sustento na sua alma, no seu espírito? E é muito importante nós entendermos a importância da raiz. Jesus nos mostra essa importância quando Ele fala da parábola do semeador. Quantos conhecem essa parábola? Nessa parábola do semeador em Marcos, no capítulo 4, no versículo 6, Jesus mostra claramente qual é a importância de uma raiz para que um fruto germine. Em Marcos 4, versículo 6 diz: Saindo, porém, o sol, a queimou, e porque não tinha raiz, a semente secou. Então, quando a semente é lançada em um coração que não é aprofundado nas raízes, na palavra de Deus, quando o seu coração está longe da palavra, quando você não tem raízes profundas que sustentam a sua fé, você não consegue germinar os frutos que Deus tem lançado na sua vida. Quantos têm vindo aqui nos cultos de domingo, de quinta? A nossa bispa tem pregado muito sobre sementes, sobre saber semear, sobre saber ter um bom solo para semear as suas sementes. Nós estamos aprendendo sobre sementes, que Deus coloca semente no nosso coração. Cada vez que você vem aqui na igreja, cada vez que você vem em um culto, você recebe a palavra de Deus. Quantos recebem a palavra de Deus aqui nesse lugar, nessa casa de oração? Deus está aqui, cada culto, ministrando na sua vida, ministrando no seu coração. Mas quando você não tem raiz profunda na palavra de Deus, você não tem como absorver aquilo que é plantado, e você não tem como colher os frutos que Deus tem preparado para você. E nós queremos colher, pelo menos eu quero colher. Quantos aqui querem colher? Quantos querem crescer? Quantos querem avançar? Quantos querem conquistar tudo aquilo que é seu por direito? Na nossa natureza, nós entramos em um propósito, sedentos pelo fruto desse propósito.
Nós abrimos uma empresa, nós investimos dinheiro muitas vezes, não esperando o trabalho, mas esperando o quê? O resultado, os frutos. Eu estou errado? Quando nós entramos debaixo de um propósito, nós ficamos sedentos pelos frutos que isso pode nos dar. E Deus tem propósitos na sua vida que não vão te deixar de mão vazia, não vão te deixar sem amparo, mas Deus coloca propósitos que vão gerar frutos na sua vida. E para que você receba os frutos de Deus na sua vida, você precisa cada vez mais estabelecer a sua raiz na palavra de Deus. Para conquistar os seus frutos, você precisa cultivar a terra e você precisa cultivar a raiz. A raiz é o seu coração, a terra representa a sua alma. Quando você não cultiva a sua alma, não cuida do seu coração, você recebe essas sementes, mas elas não conseguem frutificar. Porque não existe semente alguma que aguente prosperar em um coração amargurado, em um coração entristecido, em um coração frustrado. Então o que nós precisamos aprender de verdade é estabelecer as nossas raízes na palavra de Deus, para aprender a ganhar, conquistar tudo aquilo que Ele tem semeado em nossos corações. Cada vez que você lê a palavra de Deus, cada vez que você busca Deus, são sementes que estão vindo até você, são sementes que estão sendo plantadas no seu coração, mas muitas vezes você não consegue ver os frutos da semente, os frutos da palavra, por causa do ambiente do seu coração. Então aonde você está enraizado? Aonde a sua raiz tem vivido? De que forma você tem sustentado a sua raiz? Quando uma raiz é podre, todo o resto também é podre. Quando existe um coração amargurado, não importa se os frutos estão vindo, você pode ganhar o mundo, mas você vai perder a sua alma. Porque o ambiente do seu coração não é um ambiente preparado para suportar aquilo que Deus tem para te entregar. Quantos acreditam de verdade que Deus tem grandes coisas para você nesse ano de 2022? Se você crê nisso, você tem que aprender a preparar o ambiente do seu coração para receber sementes e ser um bom solo. Ter raízes profundas para que a palavra de Deus gere frutos em você e o peso dos frutos não derrube a sua árvore. A palavra de Deus muitas vezes nos compara como uma árvore que gera frutos junto aos ribeiros. E quando nossa árvore tem muitos frutos, mas não tem raiz, ela não se sustenta. Por isso que muitas vezes você ainda não recebeu aquilo que Deus quer te entregar. Por isso que muitas vezes você ainda não tem aquilo que Deus tem separado para você. Porque existem bênçãos, existem promessas que estão separadas para nós. A palavra nos ensina isso. Quem crê nisso de todo o seu coração? Se você quiser receber isso, você precisa aprender a semear no seu coração e o seu coração ser um bom solo. O coração enraizado na palavra de Deus. E se você parar para olhar ao seu lado, olhar para o outro lado, olhar para qualquer lado nesse mundo, para onde você olha, você vê sementes que vieram da maldade. Você vê frutos que foram gerados na maldade. Você vê injustiça, você vê pobreza, você vê depressão, você vê famílias destruídas. A qualquer olhar que nós podemos dar no mundo, nós só encontramos a maldade. Só encontramos os frutos da maldade. Afinal, o mundo jaz do maligno. E eu tenho certeza que não sou só eu, quando passo no centro de São Paulo, fico escandalizado com a situação das pessoas, com a situação onde até nós fechamos os olhos muitas vezes para a condição de muitas pessoas que estão ali, e saber que aquilo é fruto do mal. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? E o fruto do mal não pode se tornar comum na sua vida. Porque quando você tem uma raiz profunda, você pode até de vez em quando, um fruto ou outro apodrecer e cair. Mas isso é Deus podando a sua vida. Isso é Deus te fazendo crescer, isso é Deus fazendo você avançar. Mas o mundo produz injustiça e maldade o tempo todo. O mundo jaz do maligno, ele está enraizado, muito distante da palavra de Deus. O bispo diz aqui, muitas quinta-feiras, que o problema do mundo é que ele se afastou do seu Criador. Isso é a mais pura verdade. Quanto mais distante a nossa raiz estiver do nosso Criador, pior serão os nossos frutos. Pior será a nossa condição emocional. Mais depressão, mais doença nós teremos. Quanto mais distante a sua raiz estiver do seu Criador, mais você vai sofrer.
Mas quanto mais perto você estiver da presença de Deus, da palavra de Deus, você vai produzir sementes que vão produzir não a 1 por 1, mas a 30 por 1, a 60, 100 por 1. Essa é a promessa que Deus tem para a sua vida. Quantos creem nisso de verdade? E o mundo está lotado dessas raízes que ensinam o caminho da promiscuidade, da prostituição, que ensinam a raiz da infidelidade, ensinam a raiz da corrupção, da tristeza. Essas palavras que eu estou falando aqui para vocês, elas são palavras nada comuns no mundo, ou essa é a realidade da maioria das pessoas que estão longe da presença de Deus? É a realidade. E esses frutos precisam andar muito distante da vida de um filho de Deus, de alguém que crê em Deus. E é normal, nós chegamos na igreja, nós chegamos na casa de Deus, cheios dessas raízes, das raízes do mal. Quantos chegaram nessa condição na casa de Deus? E nós chegamos na casa de Deus completamente enraizados no mal, cheio de raízes antigas, que precisam ser desfeitas, para que nós possamos viver o novo que Deus tem para as nossas vidas. Todos queremos o novo que Deus tem, todos queremos. E como que nós podemos cultivar a nossa raiz? Eu estou aqui só falando que nós precisamos ter uma raiz perto da presença de Deus, mas como que eu cultivo uma raiz? Quantos querem receber a revelação que está na palavra de Deus? Em Provérbios 12, no versículo 12 diz, Provérbios 12, versículo 12 diz: o perverso quer viver do que caçam os maus, mas a raiz dos justos produz os seus frutos. Quantos podem dizer aleluia? Fala assim comigo, a raiz, fala mais forte, a raiz dos justos produz os seus frutos. Aqui está um segredo maravilhoso. A justiça produz frutos na sua vida. E a raiz do seu coração precisa receber justiça divina. A justiça que não vem dos homens, mas a justiça que vem de Deus. E essa justiça que vem de Deus e é plantada no seu coração, produz frutos que vão agregar na sua vida valores muito maiores do que qualquer justiça que possa vir dos homens. Não espere justiça das pessoas que estão do seu lado. Não espere justiça das pessoas, mas busque a justiça que vem de Deus. Porque assim como diz nesse provérbio, que é cheio de sabedoria, a raiz dos justos produz os seus frutos. E se você quer receber esses frutos, a sua raiz precisa de justiça divina. Quantos podem aplaudir ao Senhor? Glória a Deus. Em Romanos 3, no versículo 21. Romanos 3, versículo 21, nós vamos ler até o 25. Diz: mas agora sem lei se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Versículo 22. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Quantos carecem da glória de Deus na sua vida? Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixados impunes os pecados anteriormente cometidos. Nós olhamos para esse versículo e o que nós entendemos é que a graça de Deus, que nos é dada gratuitamente, ela nos justifica até dos pecados que nós cometemos lá atrás. O primeiro passo é reconhecer que você precisa ser justificado. E na quinta-feira nós recebemos essa palavra, nós ouvimos que nós somos justos porque nós fomos justificados. Quantos receberam essa palavra na quinta-feira? E esse é um entendimento primordial para que a sua raiz seja aprofundada na palavra de Deus. Porque você foi justificado, você é justo. E a sua justiça vai produzir mais justiça na sua vida. Então, existem 3 passos que nós podemos entender esse verso que nós lemos agora, que está em Romanos. O primeiro é: mediante a fé em Jesus eu sou justificado. Quantos creem nisso? Quantos podem dizer glória a Deus? A fé em Jesus nos justifica. O segundo ponto é: quando eu sou justificado, automaticamente eu produzo
justiça. Fala comigo, produzir. Fala mais forte, produzir justiça. Quem é justificado se torna justo e começa a produzir justiça. Não cabe injustiça naquele que conhece a palavra de Deus, naquele que está enraizado na palavra de Deus. E o terceiro ponto para entender esse versículo que nós lemos é: quando eu produzo justiça, as minhas sementes geram frutos. Amém? Se você quiser receber frutos que vêm de Deus, frutos que Deus tem separado para você, você precisa entender que você precisa de um Salvador. Você precisa ter fé em Jesus. E essa fé em Jesus vai te fazer viver pela graça dEle, que te justifica, que te perdoa os pecados, que te faz justo. E como nós lemos em Provérbios, o que nós lemos em Provérbios? Mas a raiz dos justos produz os seus frutos. Quantos querem colher frutos de Deus nesse ano de 2022? O que Deus tem preparado para você, você nem imaginou. Nem entrou no seu coração ainda, mas Ele tem preparado. E se no seu coração houver justiça de Deus, os seus frutos produzirão justiça, e você vai colher a 60 por 1, a 100 por 1, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. E o que te salva das raízes do mundo, o que te limpa das raízes do mundo, que produzem toda sorte de maldições em nossas vidas, é a fé em Jesus. Tendo fé em Jesus que te justifica, todas as suas raízes começam a ser quebradas. Nós chegamos na presença de Deus cheio de conceitos, cheio de certezas em nossas vidas, cheio de culturas familiares. Certo ou errado? E quando nós nos deparamos com a presença, a palavra de Deus, ela penetra o mais profundo da nossa alma e do nosso entendimento, e ela começa a dividir aquilo que está errado, começa a transformar o nosso coração. E nós começamos a literalmente ser transformados pela presença de Deus, pela palavra de Deus. E a nossa conduta muda, a nossa fala muda, os nossos pensamentos mudam, porque nós começamos a buscar a palavra de Deus, porque nós começamos a buscar a justiça de Deus. E a única forma de você regar o seu coração para receber justiça de Deus é você atentar para quem você dá os seus ouvidos, para onde estão os seus olhos, aonde está a tua esperança, aonde está a sua raiz. Você precisa transportar a sua raiz, que antes estava no dinheiro, antes estava na sua família, antes estava no seu cônjuge, e agora você traz a sua raiz para a presença e para a palavra de Deus. Porque dessa forma, quando a sua raiz estiver junto às águas, a água da vida, quando vier o dia mal, você não vai temer. Quando vier a situação ruim, você não vai ter problema. Quando tudo na sua vida parecer que está dando tudo errado, quando tiver tudo confuso, você não vai temer, você não vai ficar confuso, porque você tem uma certeza. A minha força, a raiz da minha vida não está estabelecida naquilo que eu posso construir, não está estabelecida naquilo que alguém pode me dar, mas está naquele que pode todas as coisas, naquele que é mais. Deus, Ele pode fazer muito mais na sua vida. E é debaixo dessa confiança que você precisa viver o seu ano, que você precisa conduzir os seus projetos, conduzir a sua vida, conduzir os seus relacionamentos. Dessa forma, Deus vai abrir o seu entendimento para que você receba revelação da palavra. E para cada área da sua vida você vai receber uma revelação nova. Cada vez que você pode aplaudir a Jesus. Quando você recebe a revelação da palavra, você olha a Bíblia e você consegue entender: meu Deus, eu preciso viver debaixo dessa revelação, nos meus negócios, na minha vida. E essa revelação é que nos faz andar em retidão, sem olhar para a esquerda, sem olhar para a direita, mas viver na luz da palavra de Deus, na luz do Evangelho. E em Jeremias 17, versículo 7 em diante, diz o seguinte: bendito o homem que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor, porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha permanece verde, e no ano da sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. Glória a Deus, glória a Deus. Assim deve ser a sua vida.
No versículo 8 ele diz: porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro. Quando você é como uma árvore que está plantado junto às águas da vida, a água da vida, que é a palavra de Deus, na presença de Deus, aqui nesse altar, na casa de Deus, vem o calor e você não se preocupa, as suas folhas permanecem verdes, permanecem vivas. Nenhum fruto seu apodrece. No ano da sequidão você continua a dar frutos, porque as suas raízes não estão superficiais, de forma que as circunstâncias é que alimentam ou que fortalecem ela, mas ela está tão profunda, mas tão profunda, que no inverno, em qualquer situação, no maior calor, a sua raiz ela é profunda, e ela encontra a água da vida, e ela recebe força, e os frutos continuam a vir, e mesmo em tempo de sequidão, mesmo em ano de pandemia, mesmo em anos difíceis, Deus continua agindo na sua vida. Não existe nada que te para, porque Deus age nas suas raízes. Quando a sua esperança são as circunstâncias, aí sim você vai correr um risco gigante de cair. Mas quando a sua esperança está na palavra de Deus, junto às suas raízes, muito protegida, aí não existe nenhum mal que vai chegar na sua tenda. Não existe nenhum mal que vai te alcançar de forma que te abale. Quantos creem nisso? Então o segredo é inclinar a sua raiz para a presença de Deus, para a justiça de Deus. E dessa forma vai vir o dia mau. E nesse contexto que nós vivemos nos últimos 2 anos, parece que o dia mau ele tem se prolongado cada dia mais. Não é verdade? Parece que nós estamos vivendo, todo mundo fala que 2022 não seja como 2021. E a gente falava que 2021 não seja como 2020. E eu creio que 2022 é o ano do resgatador. É o ano que você vai resgatar tudo aquilo que você não colheu em 2020 e 2021. E eu tenho certeza que a palavra de Deus ela vai produzir esperança na sua vida. Esse ano realmente não será como os outros anos. Não porque as circunstâncias vão ficar mais fáceis, mas é porque a sua raiz vai estar mais profunda na palavra de Deus. Porque os seus frutos não vão depender das circunstâncias em que o mundo está vivendo, mas vai depender de quão profunda a sua raiz está na palavra de Deus. Quantos podem falar amém mais forte? Glória a Deus. Eu lembro que quando eu iniciei na casa de Deus, servindo, abrindo a minha célula, eu tinha uma célula muito pequena, e eu gostava muito de entender que o meu resultado não era a minha célula, não era as pessoas que estavam vindo, e eu falava muito isso, não, meu resultado é minha raiz, eu não tenho resultados externos, mas meu resultado é minha raiz. Isso às vezes era uma forma de eu não focar no fruto que não estava vindo, e eu focava, Deus, já que o Senhor não me dá fruto, eu vou focar em crescer no solo, crescer lá embaixo, para que as minhas raízes sejam profundas, para que quando eu comece a crescer, quando eu comece a ser conduzido para um lugar maior, eu não caia, para que que minha mente não fuja da tua presença, que o orgulho não me roube. A falta de resultado na sua vida muitas vezes é porque Deus precisa trabalhar alguma coisa na sua vida. Deus precisa podar muitos espinhos às vezes, para que você aprenda a produzir frutos que vão permanecer e frutos que não vão prejudicar o seu crescimento. Amém? E ainda no entendimento de Jeremias 17, no versículo 8, mas a sua folha fica verde, no ano da sequidão não se perturba e nem deixa de dar fruto. Quantos de nós ficamos completamente perturbados por causa da pandemia? Quantos de nós perdemos esperança por causa da pandemia muitas vezes? E eu digo pandemia por causa do nosso contexto. Às vezes na sua vida foi porque você perdeu alguém, porque você perdeu algum negócio, porque as situações não estavam indo bem, mas a gente se perturba. Isso não é de Deus para a sua vida. Quando você sabe aonde está a sua raiz, aonde está o seu coração, a sequidão ela vai chegar. A palavra de Deus diz que vai, mas você vai continuar produzindo perseverança, esperança. Você vai continuar dando frutos, gerando frutos. E olhar para essa pandemia e ver que também no meio de muitos amedrontados tiveram muitos valentes. Não é verdade? Eu outrora fiquei com medo, mas logo Deus tirou o medo do meu coração. Eu orei, Deus, arranca o medo do meu coração. Quando bem no começo da pandemia
eu me senti mal, fui para o hospital suspeita de Covid, no mesmo dia minha mãe foi internada, naquele ápice, ficou internada quase, né, a situação dela complicou, e o medo chegou na nossa casa, chegou na nossa família. Eu lembro tanto quanto meu pai orava, quanto meu pai intercedia. E o medo, ele chega. Mas quando nós sabemos lidar com o medo, nós entendemos que não temer o dia mau não é um dom de quem é ignorante. Não temer o dia mau não é um dom de quem é ignorante, porque ignorância não tem nada a ver com o que eu estou falando agora. Existem pessoas que são descuidadas e vivem como se não houvesse nada. Não é de ignorância, mas não temer o dia mau é uma dádiva daqueles que escolheram viver enraizados na palavra de Deus, e não daqueles que são ignorantes. Muitas vezes nós olhamos a coragem de algumas pessoas e achamos que essa pessoa é imprudente, mas a raiz dessa pessoa é tão profunda na palavra de Deus que ela não teme o mal. Ela vive sabendo que o mal não pode alcançar a vida dela. Quantos querem viver com essa segurança, com essa certeza? Você precisa estabelecer essa certeza no seu coração para esse ano, porque enquanto você olhar com medo daquilo que pode te acontecer, você não vai conseguir produzir frutos. Mas estabeleça suas raízes na palavra de Deus, para que mesmo no dia mau, você não pare de produzir, você não pare de dar frutos, sementes, não só para a sua vida, não só para a sua casa, mas para os outros. Você vai receber tantas sementes que você vai começar a semear na casa de Deus, na vida do seu irmão, para aqueles que precisam. Esse é o nível de frutos que Deus quer te dar. Não são frutos que vão te engordar, mas são frutos que vão te fortalecer e fortalecer o seu irmão, fortalecer o seu próximo. Quantos podem falar amém? Glória a Deus. Eu cresci, muitos sabem, acho que quase todos sabem, eu cresci numa casa onde meus pais são bispos, pastores, e o ambiente da minha casa foi um ambiente onde eu recebi muita palavra de Deus. E eu olhava para fora, para as pessoas de fora, para os meus amigos, e via a família destruída, via problemas. Eu olhava para a minha casa e eu chegava até a achar que isso era injusto. Ficava com vergonha de estar tudo bem na minha casa, por causa da condição dos meus amigos que eu via lá fora, da tristeza, de tudo que eles viviam nas suas casas. E esse ambiente onde eu fui gerado me ensinou a produzir a esperança em Deus, porque muitas vezes eu via situações difíceis chegarem, mas meus pais falavam: confia em Deus, confia na palavra de Deus. E até hoje eles continuam produzindo essas palavras no meu coração, que nossa confiança não está nos homens, não está naquilo que nós podemos produzir, mas naquilo que Deus tem para nós. E debaixo dessa confiança eu me tornei um jovem muito otimista. Eu vou ser sincero com vocês. Eu casei com 19 anos de idade, a Carol tinha 18 anos de idade. Logo em seguida nós fomos enviados, uma semana depois fomos enviados para Brasília, sem emprego, sem nada, sem saber o que ia acontecer, mas no nosso coração não tinha nenhum % de medo. Claro, também pelo fator de sermos um pouco jovens aí, prontos para desafios, mas também porque a gente tinha uma certeza: Deus enviou, esse projeto é de Deus, é Deus que está me levando, então Deus não vai me deixar faltar, e não deixou e não deixa. Quando eu estou focado na presença de Deus, na palavra de Deus, não existe barreiras, porque eu vivo debaixo dessa sabedoria, dessa palavra, porque eu escolhi viver enraizado nas águas da vida, que me fazem olhar até para situações mais difíceis e conseguir ter esperança, ao nível de que o apóstolo Paulo olhava para a morte que é o que mais nós tememos, e falou: isso é lucro para mim. Por que Paulo tinha esse entendimento? Porque a raiz dele não estava nas coisas que nós podemos ter, a raiz dele estava na palavra e na presença de Deus, estava em Jesus, que é a videira verdadeira. Quantos podem falar amém? Glória a Deus. Quando nós vivemos nessa palavra, quando nós vivemos em Jesus, nós olhamos até para a morte e conseguimos enxergar lucro nisso. Até no final das coisas nós conseguimos enxergar o início. Quando existe esperança no seu coração, não existe nada que vai te impedir de produzir frutos na sua vida. Frutos para você, para os seus filhos, para a sua família. Frutos que eu digo não são só coisas materiais. Os frutos que você deve buscar também são os frutos aqui na casa de Deus.
os frutos que Deus tem separado para você também está relacionado às suas emoções, está relacionado à conversão da sua família, à conversão dos seus filhos, dos seus amigos. Esses frutos Deus tem para você esse ano. Então produza esperança no seu coração. Coloque a sua raiz no lugar mais profundo da palavra de Deus, para que a palavra de Deus não seja um livro religioso na sua vida, mas o livro que produz verdade, que é a verdade. Quantos podem falar glória a Deus? Pode aplaudir ao Senhor. E para caminhar ao final da nossa palavra, a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz. A palavra de Deus, ela é como um fogo que entra no nosso coração, que queima o nosso coração. Quantos já sentiram esse fogo? Se você nunca sentiu, você vai começar a sentir esse fogo da palavra de Deus, que produz na sua vida algo sobrenatural, algo que você não consegue entender. Até deu aqui o tão poderoso que a luz apagou, gente, glória a Deus. Amém, eles vão reiniciar ali e vai dar certo. Mas a palavra de Deus é algo muito importante para a sua vida. Pode acender essa luz aqui que vai ficar menos mal, por favor. Ao ponto de que quando você é sustentado pela palavra de Deus, quando a palavra de Deus é que te alimenta, você pode receber muitas ofertas. É igual Jesus no deserto. Jesus estava no deserto jejuando, e o diabo vem e fala para ele: faz que essa pedra vire pão, para que você se alimente, se você é o Filho de Deus. E Jesus, com toda a sabedoria, ele falou: está escrito. Usou a palavra de Deus e falou: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E se você tiver sabedoria de viver de toda a palavra que sai da boca de Deus, você viverá uma vida muito mais feliz. Se você tiver sabedoria de viver sobre a palavra de Deus, você vai frutificar muito mais. E essa palavra, maravilhosa palavra, é o que nos sustenta, nos protege. E em Jeremias 15:16, para finalizar, Jeremias 15, no versículo 16, fala: achadas as tuas palavras, logo as comi. As tuas palavras me foram gozo e alegria para o coração, pois pelo teu nome sou chamado, ó Senhor Deus dos exércitos. A palavra de Deus é o nosso alimento. A palavra de Deus é o que vai fazer você ter vida, é o que vai fazer as suas raízes serem profundas. E se você deseja hoje aprofundar as suas raízes na palavra de Deus, na presença de Deus, para que você possa produzir frutos nesse ano, em toda a sua vida, eu quero convidar você a ficar em pé no seu lugar. A presença de Deus, ela está aqui não para te causar arrepios. A presença de Deus está aqui neste lugar falando conosco. O Espírito Santo de Deus está aqui neste lugar para gerar transformação e entendimento no seu coração.